a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais um culto, mais um momento de oração, em que nós compartilhamos uma palavra, nós oramos, dedicamos esse tempo ao Senhor. Eu quero parabenizar você que faz isso, né, da sua disciplina de oração, está sempre conosco aqui. Tem uma das coisas que a gente até já falou aqui, né, no nosso culto de oração, da perseverança. Então você tem perseverado em oração aqui junto conosco. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, porque Ele honra essas coisas. Ele honra a oração, Ele honra a nossa perseverança em oração. Então eu tenho certeza que Deus tem algo especial preparado para você, que já está vindo ao seu encontro. Então eu quero desde já agradecer e parabenizar você pela sua perseverança, pela sua dedicação, pela sua busca ao Senhor. Eu tenho certeza que algo especial você vai encontrar. Quero mais uma vez também pedir a você compartilhar esse vídeo, essas mensagens que tem te abençoado. Então compartilhe com pessoas. De repente nesse momento agora, antes da gente orar, você já pode compartilhar com alguém, mandar para alguém que precisa ouvir uma palavra, alguém que de repente está passando por um momento difícil, precisa ouvir a Deus. Eu tenho certeza que uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Então você pode fazer isso agora. Eu encorajo você a fazer isso, a compartilhar. Deixe seu comentário aí, deixe seu comentário também no chat, participe junto com a gente, deixe o seu glória a Deus, deixe o seu aleluia. Não é porque é online, não é porque é virtual que você não pode participar dando glória a Deus, dizendo amém, dizendo aleluia. Então deixa aí suas mensagens e a gente vai junto compartilhando, edificando uns aos outros. Pode deixar também o seu testemunho daquilo que Deus fez, tem feito. Você tem toda a liberdade para isso. Amém? Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor nessa hora. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela força, nós te agradecemos pela graça, nós te agradecemos, ó Pai, pela perseverança que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai. Nessa hora, clamamos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te pedimos, ó Deus, seja conosco nesse tempo, nesse período. Ó Deus, nos abençoa nesse período. Fala conosco através dessa palavra, Pai, e que ela traga ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos, entregando nossas vidas nas Tuas mãos, entregando esse momento nas Tuas mãos, entregando a vida de todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir ainda, nas Tuas mãos, entregando o ambiente que nós nos encontramos nas Tuas mãos, que toda barreira, que toda opressão, que toda ação maligna caia por terra e a Tua palavra possa ser recebida com total liberdade, nós possamos orar e buscar a Tua presença e clamar ao Senhor com total liberdade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13, temos uma palavra que eu quero compartilhar com você. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes dou, Jesus dizendo, novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? Esse texto, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus, em que o Senhor Jesus ele traz uma marca para nós. Traz uma marca para todos aqueles que são filhos de Deus, para todos aqueles que vivem debaixo da nova aliança que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz, em diversos textos, eu vou citar aqui alguns, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, a Bíblia diz assim: aquele que diz estar em Cristo deve andar assim como ele andou. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados.
Então, queridos, nessa noite, nesse momento de oração que nós estamos separando, eu queria então trazer essas marcas, falar sobre ser como Jesus é. Uma coisa que nos é exigido, uma coisa que nos é conclamado, uma coisa que nos é estimulado pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor Jesus. Ele nos ensinou e nos estimulou a sermos como Ele. Então, nessa hora, eu queria compartilhar, começar algumas mensagens da gente orar sobre isso, para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Especialmente nesse tempo em que nós vivemos, um tempo em que as pessoas têm se afastado tanto da vontade de Deus, e quando falo as pessoas, falo especialmente as pessoas fora da igreja, né? O mundo tem se afastado tanto de Deus, tem ido para tão longe de Deus, tem buscado fazer exatamente tudo o contrário do que Deus ensinou a fazer. Nós que somos servos de Deus, devemos nos aproximar mais de Deus. Devemos nos aproximar mais e sermos cada vez mais semelhantes àquele que veio para nos salvar. E nessa meditação que eu quero trazer para nós, acerca desse assunto de sermos semelhantes a Cristo, aqui o Senhor Jesus ele nos dá uma importante lição. Porque o texto ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Esse mandamento não é novo. Porque na lei, no Antigo Testamento, já havia uma ordenança de que se amasse as pessoas. Mas aqui o Senhor Jesus, ele aumenta a medida com relação aos discípulos. Ele diz que no amor aos discípulos, entre os cristãos, o Senhor Jesus ele aumenta a medida dizendo que nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Aí ficou pesado, né? Por quê? Porque qual foi o amor que o Senhor Jesus dedicou a nós? Qual foi o amor que o Senhor Jesus dedicou às nossas vidas? Foi um amor sacrificial. Você conhece a história. Jesus disse que Ele daria sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por você. Foi um amor sacrificial de entrega. Foi um amor sacrificial de uma entrega total que Ele deu por nós. O Senhor Jesus deu por nós. Então nessa hora você já dá para perceber que existe uma medida maior exigida a nós por amar aos discípulos de Jesus. Devemos amar a todos. Mas Jesus aqui diz que, no tocante aos discípulos, devemos amar assim como Ele nos amou. Então, uma das marcas, e por isso eu fiz questão de ler até o versículo 35, porque isso é uma marca do Evangelho. Isso é uma marca de todos os discípulos de Jesus. É nisso que o Senhor Jesus marcou e disse: essa é uma das características que farão com que vocês sejam reconhecidos como meus discípulos, em se amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui já cabe um pensamento nosso, já cabe uma reflexão nossa. Eu tenho sido como Jesus? Será que eu tenho sido como o Senhor Jesus é? Será que eu tenho amado aos discípulos de Jesus assim como Ele amou e ama até hoje? Então já cabe uma reflexão para nós. Porque ser semelhante a Cristo não é só andar com uma Bíblia debaixo do braço. Isso também faz parte. Mas ser semelhante a Cristo é amar como Ele amou. Então vamos aqui esclarecer a nossa mente. Tem um louvor muito bonito que nós cantamos nas nossas igrejas, que nós dizemos: eu quero conhecer Jesus. Um louvor muito bonito, nós cantamos aqui, somos abençoados. Então, conhecer a Jesus é entender que Ele amou os discípulos até o fim, e devo amar aos discípulos também como Ele amou. Então, isso já aumenta uma medida, isso já me faz refletir acerca da minha vida com Deus, a minha vida de fé e a minha vida de oração. Porque se eu amo aos discípulos assim como Jesus me amou,
Assim como Jesus amou a eles também, eu estou incluído nesse amor que Jesus dedicou aos discípulos, porque eu sou discípulo. Você está incluído no amor que Jesus dedicou aos discípulos, porque você é discípulo. E se não é, você pode ser discípulo a partir de hoje, entregando a sua vida a Jesus e recebendo desse amor. Então nós vemos nesse pequeno trecho da palavra de Deus que nós precisamos despertar para a nossa vida. Hoje, o Senhor Jesus, ele disse no livro de Mateus, capítulo 24, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Se o amor vai se esfriar, isso quer dizer que as pessoas não viverão tão como Jesus viveria. Não amarão tanto quanto Jesus amaria. Precisamos então ser daqueles em que o Senhor Jesus disse, nesse mesmo texto de Mateus 24, o amor se esfriaria de muitos, mas não de todos. Eu quero estar incluído nesses que o amor não vai se esfriar. Eu quero estar incluído nesses que vivem conforme Jesus ensinou a viver. Eu quero estar incluído nesses que o amor vai estar tão aquecido que vai orar pelas pessoas e pelo amor de Deus nos nossos corações, por orar pelas pessoas, elas serão abençoadas, elas serão tocadas, elas serão curadas. Deus fará algo, vai se mover pelo amor que nós dedicamos em oração a alguém. Isso é uma coisa que a gente já ensinou aqui também, marcas de intercessão. Uma das coisas que movem a nossa oração, a nossa intercessão é o amor. Então, meu irmão, Deus quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. É interessante, eu estava até pesquisando, estudando sobre isso, para poder falar aqui sobre ser como Jesus é, fazer como Jesus fez. E eu achei interessante, né? A Bíblia diz que os discípulos, eles foram chamados de cristãos. Está registrado no livro de Atos. Eu achei interessante porque o texto não diz que os discípulos se autoproclamaram cristãos. O texto não diz que foram eles que receberam uma revelação do Espírito Santo dizendo: agora vocês são cristãos. Não foi isso que aconteceu. O texto nos diz que os discípulos foram chamados de cristãos. Dá-nos a ideia de que aquela sociedade da época, que não adorava a Deus, que não servia a Jesus, ao verem os discípulos, perceberam que o caminhar deles, a vida deles, era semelhante a Cristo. Então passaram a chamá-los de cristãos, que tem o sentido de pequenos cristos. Talvez, a gente não sabe, talvez tenha sido chamado assim até de uma forma pejorativa, mas que os discípulos receberam com grande alegria por serem comparados ao Mestre, ao Senhor. Então nessa hora, será que, depois eu vou falar sobre outras características, mas será que hoje, estamos falando sobre o amor, o amar uns aos outros, será que hoje as pessoas de fora, ao olharem para nós, ao olharem para o nosso convívio dentro das igrejas, será que elas conseguem identificar Cristo em nós, pelo amor que temos uns pelos outros? Ou será que o que as pessoas têm visto é o mesmo comportamento do mundo? Ou seja, divisões, lutas, partidarismos, brigas. O que será que as pessoas veem quando olham para nós? Para as nossas reuniões, para os nossos cultos, para as nossas congregações. Que nós, queridos, possamos ser semelhantes a Cristo. Que nós possamos amar como Cristo amou. E isso talvez nos exija um sacrifício. Eu estou dizendo aqui que você vai ter que dar a vida por alguém, literalmente, mas às vezes vai te exigir um sacrifício de ouvir alguém, de repente demorar um pouco mais para chegar em casa, para dar uma atenção, para orar por alguém, para evangelizar alguém, para falar do amor de Deus para alguém. Talvez vai exigir de você
abrir mão de um recurso financeiro para ajudar alguém, fazer uma compra, ou ajudar financeiramente, dar o dinheiro para alguém. Isso, queridos, é o Evangelho. Isso é ser como Jesus é, amar como Jesus amou e ama a todos nós que somos servos dele. Então nessa hora, meu irmão, é hora da gente estar junto. E essa mensagem, ela vai totalmente contra essa nova ideia de hoje de que você não precisa de igreja. Que é o termo dos desigrejados, aqueles que dizem, não, a igreja não é necessária. Ué, meu irmão, então nós estamos indo contra o mandamento de Jesus, porque Jesus disse que eu devo amar aos discípulos, amar aos irmãos, assim como ele amou. Como é que eu vou amar os irmãos assim como ele amou, se a igreja virou desprezada, dispensável? Como é que eu vou dizer que eu amo aos discípulos como Jesus amou, se eu vivo isolado em casa e não convivo com os discípulos? Eu estou indo contra a mensagem do Evangelho. Jesus, ele nos salvou, e o próprio termo igreja tem a ver com isso. O termo igreja tem a ver com congregação. O termo igreja, no grego, tem a ver com uma reunião de pessoas. Então, como é que Jesus chama de igreja e nós vivemos isolados? Não, meu irmão. A vivência do amor, a prática do amor nos exige estar perto, nos exige estar próximos, nos exige estar juntos. Vamos buscar, queridos, ser semeadores do amor de Deus. Hoje tem tanta preocupação, é um assunto corriqueiro nos dias de hoje, falar sobre preservação ambiental, falar sobre reflorestamento. Estamos tão preocupados em reflorestar áreas que foram destruídas, seja por que motivo for, recuperar e plantar novamente as vegetações originais das regiões. Que nós, queridos cristãos, possamos também estar preocupados em semear também, querido, o amor de Deus. Semear, querido. Se você está longe da igreja, se você se afastou da igreja porque foi ferido e está ouvindo esse discurso mentiroso aí de que você não precisa de igreja, de que igreja não vale nada, de que você não precisa de pastor, você não precisa de nada disso. Meu irmão, eu quero dizer para você que na igreja, se aconteceu algo que te feriu, eu quero dizer que na mesma igreja, ali tem o amor de Deus para te curar. Ali tem uma manifestação do amor de Deus para te restaurar. Então, meu irmão, não é desculpa você estar fora da casa de Deus. Até porque feridas acontecem em todos os relacionamentos humanos. Todos os grupos sociais existem feridas. E você acha que só porque a igreja isso não aconteceria? Se nós fizermos um grupo social de amigos, vai dizer que seus amigos nunca te feriram, nunca falaram algo que te magoou, que te entristeceu. Vamos pegar os grupos sociais da família. Será que no meio da nossa família ninguém nunca feriu a gente? Ninguém nunca falou algo? Ou mesmo nós, será que nós nunca ferimos alguém da nossa família? Será que nós nunca falamos algo que feriu alguém? Vamos pegar o grupo social do trabalho. Será que lá no seu trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, a não ser que você seja profissional autônomo, mas ainda assim você tem pessoas que trabalham com você naquela mesma profissão, que você conhece ali, que você se relaciona com aquelas pessoas, talvez se ajudem. Será que não teve conflitos? Por que achar que na igreja não teria? Somos seres humanos, queridos. Estamos em busca da perfeição, em busca da varonilidade perfeita, mas ainda não chegamos. E só vamos chegar lá no céu. Quando nós chegarmos lá no céu, naquela grande congregação, ali haverá perfeição. Ali nós poderemos conviver sem um ferir o outro, sem nenhum mal, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Enquanto nós estivermos aqui na igreja, nesse tempo em que nós ainda estamos, dificuldades vão acontecer. Alguns conflitos de relacionamento vão acontecer. E aí vai exigir o amor.
da gente amar um ao outro. Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou Judas. Judas feriu a Cristo? Feriu. Traiu. Todos os discípulos fugiram quando foram ameaçados? Fugiram. Deixaram Cristo sozinho. Inclusive o discípulo mais próximo, João, também fugiu e deixou Jesus sozinho. Mas ele deixou de amar aqueles? Não. Então, meu irmão, vamos voltar para a igreja. Talvez você estava pensando em abandonar a igreja e ceder a esse discurso dos desigrejados. Eu quero dizer para você, meu irmão, não abandone a igreja. Se apegue ao amor. Se apegue a Cristo. Perdoe, essa vai ser uma tema de uma outra mensagem, mas vou fazer um spoiler aqui para você. Perdoe essa pessoa. Decida amar essa pessoa. Decida amar a igreja. Esteja junto. Participe. Esteja envolvido. Esteja em comunhão. Porque esse é o caminho da bênção que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nessa hora, eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo a entregar a sua vida a Jesus, a receber esse amor. Porque a Bíblia, o texto áureo da Bíblia, que resume toda a história do Evangelho, é: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, Deus amou você, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele amou o mundo. Mas para eu receber desse amor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso caminhar com Cristo. Eu preciso ser como Cristo. Então você que está me assistindo, Deus, Ele te ama. Mas você precisa receber esse amor. Você precisa tomar posse desse amor. Então você que quer entregar sua vida a Jesus, você que está aí afastado da igreja, é tempo de voltar, meu irmão. É tempo de voltar a receber da graça de Deus. É tempo de voltar a estar junto dos irmãos. É tempo de voltar para estar junto da igreja. Jesus está às portas. Não é hora da gente ficar brincando fora da igreja. Não é hora da gente ficar arriscando a nossa salvação fora da igreja. É tempo de voltar para a casa do Pai. Então, se você está nos assistindo e quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar para Cristo, repita essa oração junto comigo. Diga eu. Diga o seu nome. Eu vou dizer o meu aqui, mas você diz o seu aí. Diga eu, Rafael, entrego minha vida ao Senhor Jesus nessa hora e o recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Deus, Pai, ó, que maravilha poder chamar Deus de Pai. Fale, Pai, perdoa os meus pecados. Me recebe na tua casa, me recebe no teu reino. Me recebe, Senhor. E perdoa-me, e abençoa-me, e me faz viver em novidade de vida. Me enche do teu Espírito e faz a tua obra em mim, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer ainda mais 2 orações, filho. A primeira oração que eu quero fazer é que Deus nos ajude a amar. No tempo do fim que nós vivemos hoje, que Deus nos ajude a amar. Amém? Feche seus olhos, Pai. A tua palavra nos diz, Senhor, lá em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então todos nós que temos a Jesus como Senhor, todos nós que vivemos no ambiente da igreja, nós temos o amor porque o Senhor derramou esse amor em nós. Mas nessa hora nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, para que o amor não seja simplesmente um assunto teológico nas nossas vidas, ou nas nossas reuniões, nas nossas congregações, mas que o amor seja algo prático, seja algo como o texto lá de Mateus 24 diz, que o amor não seja algo frio, mas que seja algo quente, algo vivo, algo praticado. Que eu, o meu irmão, que a nossa igreja aqui do Catete, que a igreja do meu irmão que assiste, Deus, no nome de Jesus, que nós possamos viver um amor praticado, nós possamos viver um amor aquecido,
nós possamos viver o amor de Deus em nossos relacionamentos. Porque assim a tua palavra nos diz que nós seríamos reconhecidos. E nós queremos ser reconhecidos como teus servos. Nós não queremos simplesmente ser reconhecidos por pessoas religiosas, Senhor, mas nós queremos ser reconhecidos como discípulos de Cristo. Eu não quero ser reconhecido como teólogo, eu não quero ser reconhecido como religioso, eu não quero ser reconhecido como alguém que frequenta ou participa de uma religião, de um grupo social, não. Eu quero ser reconhecido como discípulo de Cristo. Então, Pai, aumenta esse amor em nossos corações, nos dá graça para viver na prática desse amor, nos dá graça, Senhor, para permanecermos juntos, como diz a tua palavra, que o amor é o vínculo da perfeição. Se nós estamos afastados de uma certa forma porque está faltando amor em nossos corações, Pai. Então, nessa hora que nós estamos dedicando esse tempo à tua palavra, estamos dedicando esse tempo à oração, nos ajuda a amar, Pai. E amar é algo que não é só orar e pedir, mas amar é algo praticado. Então, no nosso dia a dia, nos ajuda. Talvez algo que nós comecemos a fazer é voltar para a igreja, voltar ao culto. Mesmo muitas pessoas se isolaram, saíram do ministério, frequentam a igreja ainda, mas estão distantes das pessoas. Talvez seja a hora da gente voltar a se envolver na igreja, voltar a frequentar os cultos, a falar com as pessoas, voltar ao ministério, meu irmão, você que abandonou o ministério porque foi ferido ali, ou teve alguma desavença, não sei. Talvez seja a hora da gente voltar ao ministério, amar as pessoas que ali estão, receber o amor de Deus, receber o amor das pessoas. Nos ajuda, Pai. E te peço, nos ajuda com esse amor, com essa graça, nos ajuda a lidar com os conflitos, nos ajuda a lidar com as diferenças, especialmente nesse tempo que nós vivemos hoje, e que passamos por esse período de isolamento, de afastamento. Ah, Deus, quantos estão aí com problemas mentais, quantos passando por dores e aflições na alma. Como estar junto em amor pode ser um instrumento de cura para as nossas emoções. Então nos ajuda, Pai, a nos amarmos uns aos outros nesse tempo difícil. Nos ajuda a amarmos e nos ajudarmos a lidar com os nossos próprios desequilíbrios emocionais que temos vivido por causa desse período. Nos ajuda a amarmos uns aos outros, ó Deus. Nos ajuda a vivermos na prática desse amor. E uma segunda oração que eu quero fazer e farei durante essas próximas mensagens que eu vou falar é pedir, Senhor, queremos ser como Jesus. Você pode dizer essa palavra aí, eu quero ser como Jesus. Você pode pedir a Deus dizendo, Senhor, me faz ser como Jesus é. Me faz semelhante a Cristo, para que quando as pessoas olhem para mim, assim como a tua palavra nos diz, que as pessoas olharam para os discípulos e viram neles a Cristo e os chamaram de cristãos, que nós possamos viver Cristo. Que nós possamos dizer um dia, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Talvez essa não seja uma realidade, eu posso falar por mim, não sei você, mas ainda não é uma realidade minha. Ainda tem muito do Rafael em mim. O Rafael ainda vive muito em mim. Mas quem sabe um dia poderei orar e falar assim como Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que possamos caminhar nessa direção, para que Cristo seja cada vez mais vivo e visto em nós. Eu quero ser como o Senhor Jesus. Como diz a tua palavra, os 5 ministérios que estão listados lá em Efésios, capítulo de número 4, eles são para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós cheguemos à perfeita vaidade de Cristo. Nos ajuda, Pai, através dos ministérios da igreja, através das mensagens, através das pregações, através do serviço da igreja, que nós possamos crescer à medida de varões perfeitos, varoas perfeitas, e possamos ser semelhantes ao Senhor. Assim, Deus, nós oramos
entregando nossas vidas nas tuas mãos, entregando a nossa igreja nas tuas mãos, entregando os nossos membros, entregando os nossos anciãos, te pedindo que milagres aconteçam no nosso meio, que pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam vivificadas, sejam curadas não só no seu corpo físico, mas curadas na sua alma também. Que nós possamos ver o resgate de pessoas que se afastaram da igreja possam voltar. Aviva a tua obra no nosso meio, Pai. Aviva o teu amor no nosso meio. Essa é a nossa oração nessa hora. Essa é a nossa oração nesse dia. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos, te pedindo, abençoa-nos financeiramente, abençoa o dizimista, abençoa o ofertante. Deus, nós oramos pelo pastor Isaquiel, abençoe a vida dele. Nesse próximo sábado teremos nosso culto missionário. Abençoa o pastor Isaquiel, a sua família. Abençoa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pastor Luke, que a tua graça venha sobre os teus filhos. Abençoa, Pai, a obra missionária. Em nome de Jesus, não só os missionários que nós temos um compromisso, mas que o Senhor abençoe a obra missionária como um todo, que o Senhor fortaleça os missionários, que o Senhor sustente-os, que o Senhor continue lhes dando graça e amor, e que o Senhor continue usando a vida dos teus filhos poderosamente para ganharem almas para o Senhor, para destruírem toda ação maligna, para fazerem recuar o império das trevas e avançar o reino de Deus por essa terra. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso município, abençoa o nosso país, Deus. Nós entregamos esse momento, entregamos as nossas famílias, que haja um grande mover de salvação nas nossas famílias, Pai. Porque, como eu disse aqui, Jesus está às portas, está às portas à volta do nosso Senhor, para vir buscar aqueles que são dele. E nós levantamos então um clamor por salvação da nossa família. Salva, Pai. Salva aqueles que muitos dizem que não tem mais jeito. Salva aqueles que dizem que aquele nunca será salvo. Pai, salva aquele que até zomba do Senhor e diz, eu não acredito em Deus. Senhor, salva estas vidas. Liberta a nossa família, salva a nossa família. Alcança-os com a tua mão de graça, perdão e misericórdia. Liberta, transforma. Faz a tua obra de maravilhas no meio da nossa família também. É o que nós oramos. Nessa segunda-feira, nós queremos entregar esse mês de novembro nas tuas mãos. Que seja um novembro ricamente abençoado para a vida desse que me assiste, para a vida de todos nós. Que seja um novembro de prosperidade, seja um novembro de conquistas, seja um mês de livramentos, seja um mês do amor de Deus derramado em nossos corações e aquecido em nossas vidas para a glória do teu nome. Assim nós oramos, entregando todo esse momento nas tuas mãos, entregando cada vida que nos assiste nas tuas mãos e desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Graças a Deus, você ficou conosco até agora. Quero deixar aqui o nosso convite. Você que está próximo a nós aqui, quero deixar aqui o convite a você, para você estar na nossa igreja. Estar em um dos nossos cultos, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Deixa aqui o nosso convite para que você também continue nos acompanhando nos nossos cultos online. Nós temos não só esse culto de segunda-feira, mas também temos os cultos de quarta, de domingo sendo transmitidos, e você também pode participar junto conosco. Sempre uma palavra de Deus para abençoar, para confortar, para direcionar a sua vida, para que o melhor de Deus venha sobre você e sua família. Amém? Então deixa aqui o nosso convite, mas eu faço um convite especial a você que entregou sua vida a Jesus, a você que se reconciliou com Deus, você que está retomando sua caminhada. Busca uma igreja evangélica próxima a você. Se você não puder estar conosco, busca uma igreja evangélica próxima a você. E prossiga a sua caminhada, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu desejo de que Deus te abençoe,
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.